Há um grupo de influencers que está a preocupar tanto o Banco de Portugal como a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, aqui uma entidade mais conhecida por CMVM. O Banco de Portugal já anunciou que está a testar uma ferramenta de inteligência artificial para fiscalizar estes influenciadores digitais e a CMVM, por seu turno, lançou aqui um comunicado a clarificar as regras para os conteúdos publicados e reforçar a responsabilidade destes conteúdos. Mas que influencers são estes? De que conteúdos estamos a falar? Que tipo de marcas ou de entidades contratam estes influencers? É isso que vamos perceber tintim por tintim, neste episódio do É Comunicar que nos entendemos, que conta com a participação especial de Ana Mendes Lopes, advogada especializada em negócios digitais. Olá viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao É Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Com a crescente digitalização, o aconselhamento financeiro está a transformar-se, tornando-se mais acessível através das redes sociais e das plataformas digitais. O que é que isto significa? Significa que temos acesso a cada vez mais conteúdos sobre literacia financeira e também sobre aconselhamentos de investimento. Aqui a questão importante é percebermos que esta disseminação rápida de informação nem sempre garante a sua fiabilidade, o que pode levar as pessoas aqui a decisões financeiras menos informadas. E é sobre criadores de conteúdos que tratam estas temáticas, que são mais conhecidos como finfluencers ou influenciadores financeiros, que estão aqui a gerar algumas preocupações, nomeadamente ao Banco de Portugal e à CMVM, como eu expliquei na introdução deste episódio. O que está aqui em causa são preocupações que os cidadãos devem adotar e ter em conta na forma como interpretam estas mensagens que os influenciadores disseminam, mas acima de tudo e mais importante, responsabilizar as entidades que contratam aqui os criadores de conteúdos e os próprios criadores por aquilo que dizem. Portanto, tem aqui que ficar de uma forma clara feita a diferenciação entre aquilo que são conteúdos de literacia financeira e de educação financeira e distinguir bem do que são aqui aconselhamentos de investimento. A verdade é que a CMVM e o Banco de Portugal já emitiram mais de 300 alertas sobre estes influenciadores financeiros desde a pandemia e então é isto que temos hoje aqui como grande tema deste episódio, até porque em menos de 15 dias tanto o Banco de Portugal como a CMVM se pronunciaram sobre este tema. São temas então realmente aqui recentes, há um reforço destas duas entidades em trazer este tema aqui para a luz do dia e então vamos perceber aqui um pouco com mais detalhe com aqui a explicação certamente super valiosa da Ana Mendes Lopes, como eu expliquei, que é advogada especializada em negócios digitais. Ana, antes de mais, muito obrigada por aceitares este convite e falarmos sobre este tema tão relevante. Ora, essa Marta, eu é que agradeço o convite para estar aqui a falar sobre os finfluencers. Isso mesmo. Então, para que possamos aqui esclarecer de alguma forma e começar então por o que nós explicamos então que a CMVM há pouco tempo emitiu então um comunicado de esclarecimento, o que é que tu interpretas aquilo que é o mais importante, a principal mensagem que este comunicado emite? Então, este comunicado não é lei, portanto, não cria nada novo no mercado. O que é que este comunicado, no fundo, faz? Visa criar aqui uma expectativa sobre quem está posicionado neste mercado dos investimentos e da literacia financeira, visa criar aqui uma noção clara entre aquilo que a CMVM considera que é literacia financeira e por isso não está debaixo do seu escrutínio, não está debaixo da sua jurisdição, e aquilo que efetivamente são atos que se podem considerar atos próprios dos intermediários financeiros. E por isso, já qualquer alusão a práticas de investimento ou a contratação de influenciadores que comuniquem essas práticas já está debaixo do escrutínio da CMVM. Portanto, no fundo, aquilo que este documento faz é clarificar o espírito da lei e aquilo que tem sido o entendimento da CMVM em relação aos processos de contraordenação que tem movido já contra diversas entidades.
Uhum. Então, e no fundo aqui o que está em casa para as pessoas perceberem são, portanto, no fundo, criadores de conteúdos digitais que se pronunciam sobre estas questões da educação financeira, mas que de alguma forma estão a ser encontradas situações em que pode haver aqui uma falta de clarificação entre o que é apenas informação sobre literacia financeira de aconselhamento de investimentos. E aí já estamos a falar de produtos em concreto em que se diz que as pessoas devem ou que podem contratar. E, portanto, talvez explicarmos aqui, distinguirmos o que é a literacia financeira do que é aconselhamento Sim. de investimento. Exatamente. Primeiro, deixar aqui uma coisa bem clara, que é a CMVM só tem domínio sobre bens mobiliários, ou seja, ações, obrigações, fundos de investimento, portanto, tudo aquilo que seja da perspectiva do imobiliário não entra neste registro, não entra aqui nesta informação. Portanto, sem prejuízo desse ser outro mercado, não é? De também haver aqui muita consultoria sobre o investimento imobiliário e tudo mais, não é nada que esteja debaixo daqui da CMVM, que só tem jurisdição sobre bens mobiliários, obrigações, a dívida das empresas, fundos de investimento, ações das empresas. Portanto, é sobre esse tipo de temas que estamos a falar. O que é que este diploma vem, este esclarecimento vem trazer no fundo? Primeiro, criar aqui uma noção muito engraçada de finfluencer, não é? Que é influencer do mercado financeiro, influencer de finanças. E aquilo que a CMVM entende é que se pode considerar como um finfluencer um criador de conteúdo digital que fala sobre investimentos, produtos financeiros e gestão de dinheiro. E depois podemos dividir aqui este influencer em dois ramos. Eu hoje vou estar aqui a consultar muito os meus Muito bem, apontamentos. é Esta informação normal, boa. é dia 13 de março, eu não tenho, ou melhor, tenho isto mais ou menos de cor, mas para não cometer aqui nenhum lapso, aquilo que efetivamente a CMVM vem aqui separar as águas é, por um lado, nós temos quem comunique literacia financeira. E o que é a comunicação de literacia financeira? Basicamente é quando se efetivamente cria conteúdo no sentido de instruir as pessoas, de instruir as famílias sobre gestão do orçamento familiar, poupanças e investimentos, prevenção do endividamento excessivo e gestão de risco desse próprio endividamento, sobre o funcionamento genérico do mercado de capitais, como é que funciona o mercado, o que é a bolsa de valores, que tipo de valores mobiliários é que existem, quais é que são as diversas atividades de investimento que existem, os tipos de intermediários financeiros que existem e os diversos tipos de instrumentos financeiros e quais as suas características. Por outro lado, o que é que já não está aqui debaixo da literacia financeira, mas sim do mercado de investimento? Todos os atos que, no fundo, visem aqui um bocadinho fazer publicidade ou prospecção de clientes para a captação de clientela para ou fundos de investimento ou entidades que se dediquem à venda ou à intermediação de produtos de crédito, de instrumentos financeiros, por exemplo, entidades intermediárias através da qual seja comprar algo que agora está muito em voga, que são os ETFs, não é? Que são as ações de das empresas mais, aliás, fala-se muito do SP500, não é? Que eu creio que são as 500 empresas mais valiosas nos Estados Unidos, penso que são nos Estados Unidos, e portanto que as pessoas muitas vezes são aliciadas a comprar este tipo de ações, porque são ações de empresas que tendem a valorizar. O intermediário de crédito, o intermediário financeiro que faça esta gestão entre o cliente final e a entidade que vende as ações, se ele quiser fazer uma ação de prospecção ou de angariação de clientela, isto já será um ato que foge muito da literacia financeira, portanto é um verdadeiro ato de intermediário financeiro. Tal e qual como a consultoria para investimento, que é algo que hoje em dia já se vê muito, não só na perspectiva da consultoria um para um, como de cursos online, em que no fundo se alicia o público-alvo a investir em determinado produto financeiro ou não investir por A mais B. Portanto, no fundo, há que ter aqui um cuidado muito específico, que é muito diferente de dizer que atenção, existe este produto financeiro, é muito diferente dizer que este produto financeiro tem uma rentabilidade X a curto prazo e, portanto, a perspectiva de ganho a 3 meses é de Y. Ok? E pode haver aqui a linha que separa aqui a literacia da consultoria pode ser ténue, mas a partir do momento em que há uma informação que já visa coagir, não é coagir, mas no fundo já visa criar ali uma motivação para o seguidor, para o consumidor, de fazer um investimento em determinado produto com base naquele post que viu e não com as condições efetivamente formais daquele produto, já estamos aqui a passar do nível da literacia financeira para a consultoria financeira.
tal e qual como recomendações de investimento, não é? Sendo que aqui a consultoria muitas vezes está associada às recomendações de investimento. Portanto, tudo isto são atividades reguladas e que, portanto, só podem ser praticadas por entidades que estejam registadas na CMVM como intermediários de produtos financeiros. Ou seja, no fundo, e ver se o raciocínio aqui está correto, no fundo é uma pergunta, mas os criadores de conteúdos digitais ou influencers que vão para lá de uma simples literacia financeira, ou seja, que de algum modo já toquem aqui a temática da consultoria ou do aconselhamento financeiro, portanto, têm que comunicar à CMVM esta sua atividade, correto? É isso mesmo, ou seja, Estão aqui tem que respeitar normas específicas que estão ao abrigo daquilo que tutela a CMVM. claro, exatamente. Ou seja, quem efetivamente faz isto prática, ainda não se inscreveu porque tinha dúvidas se estaria no campo da literacia financeira ou já aqui da parte da consultoria, tem que se inscrever. Ou seja, isto resulta claro que não sendo apenas conteúdo objetivo, não é? Havendo aqui uma subjetividade e uma indução ao consumo, significa que já estão a prestar aconselhamento ou recomendação nesta área e, portanto, têm que se inscrever na CMVM. Claro que, obviamente, isto reforça as obrigações de quem faz este serviço, porque vai ter que ter um seguro de responsabilidade civil com um limite mínimo que a lei obriga, tem que fazer a inscrição, tem que cumprir imensas obrigações de transparência, prevenção de fraude, a prevenção do branqueamento de capitais através destes instrumentos. Ou seja, isto, claro, vai filtrar o mercado, vai, no fundo, porque haverá algumas contas, alguns criadores de conteúdo que se calhar não vão ter estrutura para conseguir o seu registro, porque ele tem que ser aprovado, não é uma mera comunicação, há requisitos legais a cumprir. Outras entidades que efetivamente já o façam, ainda não estejam inscritas, então é a oportunidade para efetivamente reforçar aqui a confiança e a credibilidade no seu próprio negócio, porque, no fundo, esta questão, esta obrigação de registro tem a ver com o quê? Isto é uma profissão regulada, ou seja, isto não é diferente de ser advogado ou de ser médico, não é? Ou seja, no fundo há um conjunto de normas que padroniza e baliza a atuação destes intermediários financeiros e é por isso que eles têm que ser devidamente comunicados. Não sendo comunicados, para além da prática de contraordenações, existe aqui a questão do crime da usurpação de funções, que é alguém que não está habilitado para tal, pratica um ato de consultoria ou recomendação de investimento sem que efetivamente possa. E, portanto, no fundo, eu acho que esta recomendação visa trazer clareza, mas também apelar às entidades que já o fazem e que têm condições para o fazer e para continuar a fazer, que deixem de o fazer no mercado negro, porque ou seja, até foi o Jornal Económico a citar esta notícia, até falou numa bolsa de valores paralela, não é? Que com as redes sociais criou Exatamente. uma bolsa de valores paralela. E no fundo, praticar, ou seja, vender uma arma que não é legal não é diferente de dar consultoria para investimento, não tendo acreditação para o efeito. E por isso é que eu estou aqui a brincar com o mercado negro. Mas é um bocadinho isto, é apelar a que as entidades efetivamente se registrem para reforçar a posição dos consumidores no mercado, porque obviamente que a literacia financeira é precisa e é por isso que ela é aceite, tal e qual E é como... extremamente importante, e nada contra aqui a literacia financeira, que é claramente importante, certo? E sobre isso a CMVM não tem nada a dizer, porque a literacia financeira vai muito além de valores mobiliários, não é? Digamos, é informação sobre a gestão do nosso dinheiro de forma transversal. E muitas vezes é baseada em opiniões ou experiências empíricas, não é? As pessoas testaram, fizeram isso na sua própria vida, viram que resultou e depois às vezes até dão informação sobre isso. E sobre opiniões, efetivamente a CMVM não tem qualquer controle. Agora, quando essa opinião já passa ao nível da mera alusão e já tenta, no fundo, captar clientes ou levar a que as pessoas adquiram determinados produtos, aí já estamos claramente no domínio da intermediação financeira. Certo. Portanto, aqui o criador de conteúdo tem que se registar, como já percebemos, portanto, na CMVM, e à luz disso terá uma série de pressupostos a cumprir. A pergunta que te faço é: a entidade que contrata estes influencers também têm que comunicar à CMVM que estão a fazer, correto? Sim, ou seja, há aqui duas perspectivas. É a pessoa que por si só tem uma página e que faz informação na sua própria, que parte de si, portanto, ele é o agente principal e por isso tem que se registar, mas hoje em dia também, não raras vezes, as entidades, muitas delas até registadas, contratam influencers conhecidos no mercado para comunicar os seus produtos, para comunicar os seus instrumentos financeiros. E aquilo que efetivamente este comunicado vem reforçar é que nestas situações em que é contratado um influencer específico
que muitas das vezes, e na maior parte das vezes, não tem nada a ver com a área dos valores mobiliários. Portanto, quando esta contratação é feita, que este influencer tem que ser comunicado à CMVM como sendo um agente vinculado, ou seja, alguém que está a comunicar aquele produto para angariação de clientela, para prospecção de mercado, no âmbito de uma operação publicitária, para vender aquilo que são os produtos ou serviços de determinado agente já inscrito. E, com efeito, isto torna o agente principal o principal responsável por toda a comunicação que o influencer faz, ou seja, o agente tem que validar os conteúdos antes de serem publicados, é responsável sobre a forma como a comunicação é feita, é responsável por garantir que só são transmitidas informações verdadeiras e não falaciosas, não é? Porque neste mercado, qual era a tendência que vinha ocorrendo? Que era, contratavam-se os influencers, criavam-se carteiras falsas de investimentos, não é? Que era para esses influencers poderem, supostamente, mostrar uma rentabilidade que não teria existido, uma falsa rentabilidade, aos seus seguidores para os coagir também a subscrever determinado valor mobiliário. E havendo aqui uma vinculação à CMVM, obviamente que isso é completamente proibido, portanto toda a informação que se comunica tem que ser informação verdadeira e não informação criada para manipular massas a subscrever determinado produto. E isto que estavas a explicar também é realmente muito importante, e só para que quem nos vê e quem nos ouça fique claro. Portanto, por um lado existem os tais finfluencers, que são pessoas que se dedicam a estas temáticas, são criadores de conteúdos que trabalham neste segmento, mas sempre que uma entidade do setor quer contratar um influenciador ou criador de conteúdo digital que não seja especializado nesta área, vamos supor uma pessoa um criador de conteúdo noutra área qualquer, para promover os seus produtos, pode fazê-lo desde que o comunique à CMVM e que sejam cumpridos, obviamente, nos conteúdos, os pressupostos que a lei impõe. Tu já cá estiveste no podcast e nós já falamos sobre esta questão de que existe regulação em Portugal, portanto, para as mensagens que os criadores de conteúdos digitais publicam, portanto, e que tem que ser respeitada. Perguntar-te isto também, que é, no fundo, esta recomendação, este reforço da mensagem da CMVM é cumulativa com a legislação que os criadores de conteúdos em Portugal têm de cumprir no âmbito dos seus conteúdos, ou seja, identificar se é publicidade, se é parceria, que fique claro a quem consome a informação de que se trata de algo que é combinado, também tem que ser obviamente feito, portanto são coisas que se acumulam. Claro, ou seja, a aplicação da lei, do Código da Publicidade é cumulativa a esta norma. O que é que isto aqui vem regular? O que isto aqui vem dizer é, muito bem, determinada entidade regularmente registada quer angariar clientes, e pode, não é? Porque nenhuma empresa vive sem clientes, quer angariar clientes e vai recorrer a um influenciador digital para o efeito. Muito bem, então esse influenciador vai ter que ser comunicado como agente vinculado. No entanto, essa publicidade tem que ser identificada na mesma, não é? Tem que ser feita com transparência. Portanto, no fundo, a lei das operações publicitárias, que é o Código da Publicidade, e as normas da CMVM aplicam-se conjuntamente. Não é porque é um agente vinculado que deixa de referenciar que aquela operação é publicidade, tal e qual como muitas vezes, como é que isto se faz? A pessoa recebe uma comissão por cada venda que é feita através de um link de afiliado, não é? Ou porque tem um código de desconto e a pessoa tem lá um código de, por exemplo, investir 10, não é? Cada vez que esse código é usado, isso significa que aquele afiliado vai ganhar uma remuneração e, portanto, também esse uso de códigos é considerado uma operação publicitária, como nós já falámos no episódio anterior, e, portanto, tudo isso tem que ser identificado. Não existe aqui nenhuma preclusão de cumprir o código da publicidade. Certo. Portanto, este alerta também que é tudo a adicionar e, portanto, no sentido de ser tudo o mais transparente possível, porque o que é importante é que quem consome esta informação esteja ciente de que aquele conselho que está a ser dado, que aquela informação que está a ser dada tem ali também outros pressupostos, obviamente, que são comerciais, que não há mal nenhum nisso, desde que fique claro para as pessoas, correto? É isso? Exatamente. É isso, porque basicamente é assim, alguém que está debaixo da CMVM tem a oportunidade de fazer formação específica, ter acesso a informação específica, a qual é que é a posição da entidade reguladora quando surge qualquer produto novo no mercado, porque nós estamos numa era em que, não é, as coisas são muito debatidas, os produtos surgem ontem e só
daqui a um ano é que nós vamos ter uma opinião formada sobre eles, porque é normal. Ou seja, a lei, o papel não consegue acompanhar a evolução da tecnologia. A ideia aqui é reforçar que quem presta este tipo de aconselhamento efetivamente sabe o que está a fazer, porque eu até tenho um Reels, já há alguns meses, no meu perfil, que começa com ser mentor não basta. Ou seja, hoje em dia as pessoas muitas vezes dizem mas eu não presto aconselhamento financeiro, eu sou mentor. Prestar aconselhamento financeiro ou ser mentor é a mesma coisa, porque o mentor é alguém que vai difundir informação a outra, não é? Aqui no âmbito de uma consultoria. E acredites ou não, este Reels, eu pensei nele exatamente ao ouvir um podcast sobre uma pessoa que fala muito sobre investimentos financeiros na área das criptomoedas e que efetivamente a pessoa estava a dizer, porque eu às vezes tenho muito medo, porque eu não sei efetivamente se eu não estou a passar a linha da informação para o aconselhamento, mas eu digo lá sempre, atenção, isto não é aconselhamento financeiro, isto é a minha opinião. E a CMVM também vem curiosamente esclarecer sobre isso, que é o facto dos criadores de conteúdo, os influencers dizerem que é a sua opinião, não significa que na prática o seja, não é? Ou seja, olhando-se apenas para aquele conteúdo, fazendo-se um escrutínio sobre a mensagem, o seu objetivo, é que nós vamos conseguir perceber se é apenas uma opinião, se é efetivamente algo que já está a resvalar para o aconselhamento financeiro. E, portanto, esse disclaimer por si só também não vale nada. E nesse episódio, a pessoa que estava a conversar com esta pessoa disse: mas tu és mentor, portanto, tu falas com mais a tua experiência, tu podes dizer o que quiseres. E eu, claro, com o meu radar da advogada, fiz logo um reel sobre isto, a dizer que hoje em dia, ou seja, dizer que somos mentores não basta para podermos fazer tudo, porque se isto é uma área regulada, não é? Nós podemos lhe chamar mentoria, mas aquilo que a CMVM vai ver ali é aconselhamento financeiro, independentemente do nome que lhe dá. E, portanto, no fundo é muito importante que se perceba isso, que é quando estamos a falar de áreas reguladas, como é esta área, ser mentor não basta. Certo. É curioso porque falavas aqui num podcast, podes também falar do teu, portanto, quem quer acompanhar estas questões, que ouça o podcast da Ana Mendes Lopes, que é Ana Mendes Lopes, peço desculpa, Ana Mendes Lopes, e o podcast chama-se Legalmente Podes, correto? Isso, Em que a Ana, de uma forma muito simples, dentro daquilo que é possível, explica aqui muitos temas relacionados, sobretudo com o online, portanto recomendo que aqui a minha recomendação. Mas por falar em podcast, eu dizia no início que o Banco de Portugal fez saber que está a testar portanto, aqui uma ferramenta de inteligência artificial e anunciou precisamente num podcast que o Banco de Portugal tem, e isso depois transformou-se em notícia, e no fundo, que até foi manchete do Jornal de Notícias, que dava conta que estão a testar uma ferramenta de inteligência artificial precisamente para fiscalizar estes influencers. Como é que tu vês enfim, está em fase de testes, obviamente, mas como é que tu vês esta notícia? Esta informação, portanto, esta ferramenta. Claro, eu acho que ou seja, essa ferramenta, o aparecimento dessa ferramenta faz parte do curso normal das coisas. Nós hoje em dia temos os mecanismos da inteligência artificial e das duas uma. Ou nós resistimos contra eles porque achamos que vamos ser manipulados, ou nós usamos para efeitos práticos. E no fundo, nada nos vai resistir à inteligência artificial porque ela existe e vai ser amplamente utilizada e cada vez mais desenvolvida. Qual é que é aqui a ideia do Banco de Portugal, de acordo com aquilo que eu entendi? Eles estão a treinar uma ferramenta por forma a que este escrutínio das publicações feitas nas redes sociais seja feito por inteligência artificial. Significa que será a inteligência artificial a decidir aplicar contornações? Não, naturalmente. Aquilo vai fazer um filtro, não é? Sobre aquilo que separa a subjetividade da objetividade, ou seja, sobre aquilo que separa a literacia financeira do aconselhamento financeiro. Aqui no caso do Banco de Portugal será mais da perspectiva dos créditos e produtos de crédito. Mas naturalmente que o Banco de Portugal desenvolve e provavelmente a CMVM compra aquela aplicação e treina para os mesmos efeitos, não é? No fundo, depois haverá aqui um trabalho grupal. Sinergia, não é? Sinérgico, Claro, sim. claro. Portanto, a ideia aqui é aquele filtro que o ser humano não consegue fazer porque é finito, não é? Não consegue processar a todo tempo e a toda a hora a quantidade de conteúdos que saem sobre este tipo de produtos e, portanto, será uma aplicação a fazê-lo. Claro, eventualmente no início falhará muitas vezes, terá que ser melhorada, poderá nunca correr de forma perfeita, mas pelo menos já faz aqui uma ajuda na detecção de fraude, não é? De mercado e, portanto, vai aqui reforçar necessariamente, ou acredito eu, o número de processos de contraordenação que vão ser propostos, porque o que é engraçado é que
até acho que eu já disse isto aqui no último episódio que gravámos, é que, da perspectiva de quem consome, eu recebo muitas mensagens nesse sentido, às vezes de seguidores, que isso é ilegal, mas não acontece nada, nunca acontece nada nessas entidades. Não é verdade. A questão é que se alguém recebe uma autocontraordenação porque está a incumprir qualquer coisa da lei, seja em que área for, ninguém vai para as redes sociais a dizer, olhem para mim. Olhem para mim a ser fiscalizado pela entidade reguladora e agora estou sujeito a pagar uma coima de 2 milhões. Ninguém vem dizer isto. Então, no fundo, as entidades são fiscalizadas, só que, claro, não vão fazer bandeira de algo que pode pôr em causa a sua reputação nas redes sociais. E, portanto, estas coisas acontecem em silêncio, ou pelo menos o público-alvo não se apercebe. Havendo um mecanismo que vai automatizar este tipo de situações, vai potenciar com que o número de processos contra a ordenação seja muito mais elevado. Eu creio que no último ano foram aplicadas coimas cuja cobrança ascende aos 5 milhões por parte do Banco de Portugal. Cobrança potencial, não digo efetiva, mas efetivamente aqueles processos contra a ordenação todos juntos gerariam uma receita de 5 milhões em coimas. E o que é incrível é que desde a pandemia para cá aumentou imenso o número de infrações que foram detectadas. Isto também porquê? Porque a própria pandemia terá servido de trampolim para que estes criadores de conteúdos, e ressalvar que não há mal nenhum nestes criadores de conteúdos, estamos aqui a falar apenas numa questão de transparência da mensagem, portanto, uma transparência daquilo que é comunicado, não é? Mas como terá existido um boom também destes criadores de conteúdos e deste tipo de mensagens, e portanto, em proporção do número de seguidores, não, do número de criadores de conteúdos que falam mais nisto, que realmente foi bastante elevado, também em proporção aumentaram esta detecção de infrações e de incumprimentos. Portanto, isto no fundo também mais não é do que fruto do amadurecimento deste mercado, um reforço do alerta para a regulação. Como tu dizias, e bem, já existia, mas sente-se a necessidade de alertar para esta sensibilizar. Claro, essencialmente clarificar, de explicar em palavras simples, sem prejuízo de não ser totalmente simples, ou seja, não se lê isto, não é um documento que se leia e que não nos obriga a voltar para trás algumas vezes para perceber, mas pelo menos já nos dá aqui um bom resumo e um bom panorama daquilo que efetivamente é o entendimento da CMVM. O Covid trouxe muito esta exposição através das redes sociais, não é? Mas também há outra questão que é curiosa, que é, supostamente, de acordo com aquilo que eu li numa notícia, os jovens entre os 19 e os 24 anos, a principal fonte de informação que é credível da sua perspectiva, na qual se baseiam, são as redes sociais, não é? Isto acaba por também trazer aqui um reforço de preocupação das autoridades, porque são jovens em início de carreira, jovens que acabam por estar a ganhar os seus primeiros ordenados e, no fundo, aquilo que se visa combater é que, efetivamente, estes jovens possam tratar da gestão da sua vida corrente e da sua vida financeira, mas que o possam fazer de forma informada e, portanto, para evitar que comecem a sua vida económica, digamos, a cometer erros por investimentos de alto risco, ou que não tenham a noção exatamente, no fundo, das consequências desse passo, não é? Claro. Também acho que é um bocadinho por aí. E também porque lá está, nós estamos hoje em dia fala-se muito mais de literacia financeira do que se falava há uns anos atrás, não é? As gerações anteriores estavam menos propensas ao risco, preferiam produtos mais conservadores e, portanto, os depósitos a prazo, com risco mais baixo. Hoje em dia não, nós temos aqui oportunidades globais de financiamentos de alto risco, mas é importante, é isso mesmo, é que quem os faz perceba que há um alto risco em subscrever determinado produto. Isso mesmo. Ana, resta-me agradecer-te muito por teres vindo mais uma vez ao Comunicar que nos entendemos e por nos teres ajudado aqui a interpretar no fundo, este reforço de informação da CMVM. Muito obrigada e até breve. Obrigada eu, Marta. Um beijinho. Muito obrigada por me ter feito companhia e porque a Comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!